as marcas não acreditam no humor, elas não querem patrocinar. Estranho, né? O Terça Insana, ele sempre valorizou o excluído. Então nunca teve uma história assim de ai, a loira burra, ai, o gay. Pelo contrário, o Terça Insana dava voz a essas pessoas. Com 10 anos eu perdi meu pai, né? Meu pai era psiquiatra, minha mãe era psicóloga, né? E minha irmã, a Cissa, era atriz. Os que mais marcaram foram o Zildo, que era o Graças a Deus, que foi pra Praça é Nossa. A tia, que agora, né, tem esse sucesso, graças a Deus, na Gazeta. O Vicente, que era um personagem muito legal, que era baseado no meu cocunhado, que é um cara de Catanduva, que falava cheira, né? O Açougueiro, que era um açougueiro vegetariano. A Branca de Neve, que era uma Branca de Neve, assim, meio Dercy Gonçalves, não tinha saco com os anãos. Acho que esses foram os mais fortes, assim, digamos. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo que hoje está maravilhoso. Também te convido a assistir os nossos episódios na IPTV, canal 579 da banda KU e canal 23 da nova parabólica Sky, ou também pelo aplicativo IPTV, tá? Então, também te convido a nos prestigiar na IPTV, que é o canal da família brasileira com uma programação muito bacana, que tenho certeza que todos vocês vão gostar. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal e descontraído, afinal de contas é uma pessoa fantástica, super animado, super alto astral, o Guilherme Uzeda, falei corretamente? Falou, Claudio, tudo bem? Ator, humorista, Isso seja muito aí. bem-vindo, Obrigado, grande prazer te receber Eu que aqui. agradeço o convite, imagina, uma alegria sempre poder falar da carreira, dos altos e baixos, né? Importante, Sim. né? Só veio o sobrinho. Hoje eu vim só de sobrinho, né? Deixei a tia A quietinha. tia ficou lá. A A tia tia, tá bem. a tia tá bem, tá lá na Gazeta, já há 10 anos, né? Então, ela tá lá bonitinha, às vezes vai pro teatro, eu vou com ela pro teatro, mas ela tá bem, sim. Que legal. Já já vamos contar um pouquinho sobre tudo isso. Vamos sim. Guilherme, me conta um pouquinho como foi a sua infância. Eu gosto de falar sobre isso, né? Porque todas as pessoas que passam aqui têm, às vezes, aquele sonho de criança, de seguir uma carreira. Sim. Algumas delas mudam no meio do caminho. Como Sim. foi para você? Desde criança você já queria ser ator, humorista, ou o humor apareceu em algum outro momento da sua vida? Na verdade, assim, Cláudio, com 10 anos eu perdi meu pai, né? Meu pai era psiquiatra, minha mãe era psicóloga, né? E minha irmã, a Cissa, era atriz. Então, Uhum. quando meu pai morreu, eu meio que não tinha com quem ficar. Então, eu acompanhava ela nas gravações, na época ela fazia TV Bandeirantes, que a Bandeirantes produzia bastante teledramaturgia, né? Conhecido também como novela. E aí eu acompanhava ela e naquilo de estar junto, de olhar, de ver assim as gravações, né, de conhecer ali alguns nomes como Clay Diáconis, né, Arutin, Paulo César Grande. Eu fiquei fascinado ali por Liana aquele mundo. Jardine. Eliane Jardine, justamente. Eu fiquei fascinado ali por aquele mundo, né? E aí já assim, criança, adolescente, já fui tentando, digamos, entrar no meio, né? Já entrei em alguma agência de ator, assim, que na época eu não tinha DRT, né? Mas era criança, então era possível. Já comecei a fazer um teste aqui, outro ali, até que depois, mais pra tarde, a carreira realmente, digamos, vingou. Mas você também se formou em psicologia Sim. e chegou até a atender. Cheguei a atuar como psicólogo, porque na época, assim, a minha mãe, ela queria muito ter um filho formado. O meu irmão trabalhava já como locutor, a minha irmã era atriz também, já estava indo para o rádio e tal, mas nenhum deles com uma formação acadêmica, assim, e muito menos em psicologia, Uhum. né? E ela queria muito, que ela era psicóloga, né? Como eu falei, meu pai era psiquiatra, e ela queria muito um filho que fizesse psicologia, então ela me incentivava, tal. E eu, como um bom caçula e canceriano, né, ela falou assim pra mim: "Ai, filho, faz, né, psicologia, aí você deixa o teatro como um hobby". Então eu acabei fazendo psicologia, né? O que foi pra ela também
uma alegria muito grande, porque aí eu infelizmente também perdi a minha mãe muito cedo, né? Quando eu terminei a faculdade, eu tinha ali, eu acho que 21 anos, minha mãe faleceu, então acabei trabalhando ali ainda como psicólogo, né? Levando assim a psicologia, né? Eu atendi em clínica, né? Então eu trabalhava ali atendendo os pacientes e fazendo teatro, Fazia em né? paralelo. Justamente, fazendo o paralelo. Até que chegou o momento que realmente eu tive que optar ou pela psicologia ou pelo teatro, acabei optando pelo teatro. Mas no teatro, desde sempre no humor. Então, na verdade sim, porque até os espetáculos infantis, eu comecei fazendo muito teatro infantil, com um cara muito legal que chama Paulino Rafante, que ele tem uma companhia de teatro infantil há muitos anos, né? Ali foi a minha verdadeira escola, assim. Eu acho que o teatro infantil ele ensina muita coisa para nós atores, atrizes. E então ali, fazendo ali, até mesmo quando eu fazia o Príncipe, que ainda, aliás, eu já fiz o Príncipe. Hoje em dia eu faria o rei, se bobear até a rainha, né? É. Porque eu faço tanto a tia, faria a rainha. Eu sempre tive ali uma comicidade, sabe? É uma coisa que sempre foi assim, meio. Sempre pertenceu a mim esse lado do humor. E assim, hoje em dia, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, mas vou me adiantar um pouco. Eu estou fazendo O Futuro da Humanidade, que é um texto que é do Augusto Cury, que é um psiquiatra, tal, e eu faço um personagem que é o Falcão, que ele é mais denso, Uhum. né? E tá sendo também muito gostoso, porque eu sempre fiz comédia, agora fazer algo mais denso É é, bom sair da é zona de bom, conforto também, né? justamente, é bom, é bom. É bom também provar e respirar outros ares. Sem dúvida É. nenhuma. E, e começou basicamente a parte do humor no Terça Insana ou não? Então, o Terça Insana, que pra mim foi um divisor de águas na minha carreira, né? Eu já vinha fazendo humor em outros espetáculos, né? Eu já tinha feito As Mentiras que os Homens Contam, que é um texto veríssimo, que na época era a adaptação do Marcelo Rubens Paiva, né? Então, assim, eu já tinha feito algumas coisas, né, no humor, tanto que eu já tinha essa essa veia, né, bem Uhum. forte. E aí acabei ingressando no Terça Insana, que realmente eu posso chamar assim de uma coroação, porque era trabalhar com gente muito legal, trabalhar um outro lado que não era só o de ator, mas também de autor dos textos, né, criador de personagens. Então o Terça Insana ali era, digamos, era a Rede Globo do teatro Sim, em termos de humor, né? Tava vindo ali muito forte, era antes da história do stand-up, né? Tanto que tem muita gente que confunde o Terça Insana com o stand-up, exato. né? E não era stand-up, eram personagens, às vezes solo, né? Na frente de um microfone, mas contando as coisas deles, as aventuras, né? Enfim. E a gente podia fazer uso de piadas, né? A Grace não gostava muito, pra ser sincero. Eu acho que nos dias atuais não seria igual, né? Também. Eu acho que, assim, o Terça Insana, ele sempre valorizou o excluído. Então nunca teve uma história assim de, ai, a loira burra, ai, o gay. Pelo contrário, o Terça Insana dava voz a essas pessoas. Entende? Então, assim, a gente nunca teve problema com piadas É lá, porque ele assim. trabalhava muito o contexto do personagem também. Justamente, era uma estética diferente, É, sabe? De tudo que estava acontecendo, inclusive. Acho que por isso que fez tanto sucesso, exato. porque ia na contramão do, do, do que se fazia, do que se falava. Então, o Robertinho Camargo fazia a Bettina Botox, né? Que era um menino gay, né? E ele vinha falar da sua vivência enquanto gay, e era muito legal, né? Porque não fazia justamente o lado assim, o gay é massacrado por ser gay. Não, justamente o contrário, dava voz a essa pessoa, né? O Exato. Luiz Miranda fazia um personagem também que era uma menininha que ela falava por que, que o Papai Noel não é negro, né? E ele é negro. Então era interessante, assim, as temáticas eram muito legais, muito legais. Trazia muita reflexão também. Justamente, muita reflexão, um humor assim que eu posso dizer, era um humor de qualidade, sabe? Era um humor diferenciado, vamos dizer assim. E antes do Terça Insana, você já criava personagens? Ou foi lá que estimulou você a criar os personagens? Porque a tia
surgiu de lá, né? Sim, sim, a tia surgiu lá. O Terça Insana, ele me ajudou, né? E todo o grupo ali, a Grace, o Robertinho, a Agnes e o Marco Luque, todos eles, e o próprio Cabral, que era o nosso maquiador, ele tinha ideias muito legais. O Terça Insana me ajudou digamos assim, a abrir essa porteira. Eu já tinha alguns personagens criados, mas eu nunca tinha testado, né, assim, personagens meus, né, de autoria. E lá no Terça Insana eu pude, no começo, testar, e ao mesmo tempo eu fui testado para ver se eu podia entrar no elenco, né, que eu entrei como convidado, né. E no fim, acho que os personagens foram bem quistos ali e eu acabei entrando pro elenco fixo. Quantos personagens você já criou? Nossa, Cláudio, vou te falar uma coisa. Foram vários, assim. Os que deram certo e os que deram errado, né? Eu já fiz Faz assim. parte, né? Eu já fiz desde uma. Agora que você falou, eu lembrei. Eu já fiz desde uma nadadora. Eu chegava assim com um maiô, não me lembro nem o texto que era, porque acho que não deu muito certo. Eu fiz já o Homem-Imã, por exemplo, que era um Homem-Imã de gente chata. Nossa. Que nem o Superman, só que ele era o Homem-Imã e ele atraía gente chata. Seria bom pro Zorra. Tinha uns personagens ali que eram interessantes. Então, assim, a gente testou muita coisa. Eu e o Marco Luque, a gente fez uma dupla, que era uma dupla de cantores sertanejos japoneses. E eles não conseguiam gravar as músicas porque diziam que eles tinham sotaque. Então, todas as músicas famosas que tinha dos sertanejos, a gente dizia que a gente que tinha criado para eles. Perdão. Que a gente que tinha criado para eles. E era o Cardeal e Arco Verde, em cima daquela história do Teodoro e Sampaio. E era perto de onde a gente se apresentava. Que a gente se apresentava ali no Alto de Pinheiros, né? Ali na Pedroso de Moraes. Então, assim, vários personagens, assim, mas, assim, que eu poderia te dizer, respondendo a sua pergunta, que acho que os que mais marcaram foram o Zildo, que era o Graças a Deus, que foi pra Praça é Nossa. A tia, que agora, né, tem esse sucesso, graças a Deus, na Gazeta. Né, o Vicente, que era um personagem muito legal, que era baseado no meu cocunhado, que é um cara de Catanduva, que falava cheira, né? O Açougueiro, que era um açougueiro vegetariano. A Branca de Neve, que era uma Branca de Neve, assim, meio Dercy Gonçalves, não tinha saco com os anão. Acho que esses foram os mais fortes, assim, digamos. Essa época do Zildo eu peguei bem, que é uma época que eu acompanhava a Praça é Nossa, assim. Que Eu era legal. apaixonado. Que legal. Ainda sou, né? Eu acho que é Sim. um sobrevivente ainda, Total, né? Que é muito difícil hoje na TV ter um programa de humor de qualidade. Né? Não tem, né? Se você Não. parar pra pensar, não tem. Outro dia, conversando com um amigo de TV, ele me falou uma coisa tão triste. As marcas não acreditam no humor, elas não querem patrocinar. Estranho, né? É estranho. Achei estranho isso. Não sei Eu se acho é verdade. eu acho até legal, faz a coisa ficar leve, né? Eu, na minha empresa, uma vez fiz uma convenção e foi um sucesso quando eu levei a Companhia da Comédia. Começou a pegar Sim, assuntos sim, relacionados do dia a dia isso, do que acontece no sim. setor e fazia piada com Não, aquilo. O isso é pessoal se muito legal. identificava, né? Isso é muito legal. Em evento, quando a pessoa. Assim, eu fiz muitos eventos com o Terça Insana e fiz muitos eventos também com a tia, né? Assim, a empresa levar é muito legal mesmo, eu gosto. Às vezes o que eles falam é que, assim, a empresa, ela não quer ligar o nome ao humor, não sei, porque, não sabe o que vai Às falar, vezes não tem sabe o medo, conteúdo. né? Medo do Exato. conteúdo que pode vir, entendeu? Mas não sei. Mas tudo que é alinhado antes também. Eu acho isso, né? Uma bobeira, mas enfim. Até porque também hoje a gente sabe quem segue uma linha, outra linha, dentro Desculpa. do humor, né? Esqueci de desligar o celular. É a tia ligando. Não, e é sempre assim, né? Ele não faz barulho o dia inteiro, aí você entra pra gravar, né? A tia querendo saber onde A o tia, daqui a sobrinho pouco eu tá. ligo pra ela. Mas você também já fez muita publicidade, né? Olha, fiz. Posso dizer que fiz mesmo. Você lembra quanto mais ou menos? Olha, eu acho que eu fiz, entre campanhas que eu repeti, assim, umas 200. É muita coisa. É bastante coisa. Que eu já fiz, por exemplo, o Magazine Luiza. Pode falar, né? Pode. O Magazine Luiza, na época que era no interior, eu era garoto propaganda deles. Eu, a Tatiana Somaio, que era uma atriz, o Neco Villa-Lobos e a Andrea Caroline, esqueci agora. Mas enfim, éramos nós. Então a gente fez muita coisa. Então assim,
era um cliente, mas a gente fez uma pancada de filmes que a gente fazia toda semana porque tinha oferta, tinha promoção, então tinha que ir lá pra Valinhos gravar e tal. Esse foi um. Assim, eu fiz muita coisa, fiz Itaú, eu tenho um filme que eu fiz de Itaú com a minha filha pequena, que hoje em dia tem 17 anos, mas foi a coisa mais linda do mundo, cara, que era um Itaú de seguros, locução do Paulo Goulart, que já faleceu. Então, assim, fiz muita coisa. Teve uma vez, assim, uma curiosidade, que entrou o break da Globo na hora da novela. Passou um Açúcar União que eu tinha feito, aí, um atrás do outro, Só acho que deu foram você. Aí passou Posto Ipiranga e passou mais um, acho que era Mercedes. Cara, um atrás do outro eu, assim, eu olhei e falei, nossa, não acredito. O ápice, né? Mas ao mesmo tempo é louco, né? Porque hoje em dia eu tô com 54. E tinha um diretor, que era o Clóvis Melo, da Cine, que ele falava pra mim, falava, Uzeda, até os 40 vai legal, depois você vai ver que vai parar. E realmente. Aconteceu? Aconteceu. E por quê? Ele acha que o mercado publicitário ele se renova muito, então você tem assim, como aconteceu comigo, eu tinha 30 anos, eu fazia pai de menino de 15, 14, entende? Então assim, hoje em dia eu com 54, e lógico que também o mercado mudou muito por conta dos influenciadores, né? De toda essa história, as próprias agências e produtoras não produzem mais tanto como produziam, né? Tanto que muitas fecharam, né? A internet mudou muito. Muito, porque você tem isso aqui, né? Você faz aqui, não sei o quê, ó, esse microfone maravilhoso. Você atinge 1 milhão de pessoas. O cara te paga ali, sei lá, 50 pau. Pra ele botar na TV, ele gastaria o dobro só no intervalo da Globo em uma inserção. Mas o impacto ainda é diferente. Eu concordo. Mas mudou muito, né? É difícil você ter testes hoje em dia. Se bem que essa semana até apareceram uns testes pra mim. Eu falei, olha, acho que deu uma aquecida no mercado. Mas não é como era. Nossa, na minha época, eu fazia tipo uns 5 testes na semana. Às vezes você ia lá pra O2, que é uma produtora do Fernando Meirelles, saía da O2, ia pra Cine, você fazia uns 3 testes na semana. E nossa, era uma maravilha. Eu gostava. Mas hoje também aumentou também eu acho que a quantidade de pessoas até os próprios influenciadores, né? Sim. Hoje também querem fazer. Eu acho que é uma forma das empresas diversificarem também, né? Buscarem o caminho digital, buscar os caminhos tradicionais, né? Mas eu acho que tem caminho para todo mundo. Eu também acho. Eu acho que essa história dos influenciadores, que tem muito preconceito em cima, eu acho que é uma modernização da comunicação. Mas eu acho que, por exemplo, os influenciadores na TV, eu acho que não é a mesma linguagem, entende? É diferente. Acho que é diferente, assim, então. Até porque o domínio está muito relacionado à internet, não à televisão, né? Justamente. Cada um dentro do seu nicho também. Justamente. Mas é engraçado o que você falou, né, a respeito dessas mudanças. Eu vejo, por exemplo, o próprio podcast aqui, né? Uhum. A questão de patrocínio. Então, tem empresas que enxergam hoje dentro do podcast uma grande fonte também de você ter visibilidade, né? Aliar conteúdos, convidados também a um patrocínio e tal. Mas ainda, mesmo com números extremamente expressivos, ainda existe uma desconfiança, né? Sendo que já é uma realidade. Sim, total. Então, o aspecto de marketing das empresas, principalmente das pequenas e médias, ela ainda reluta contra algumas coisas, né? E eu falo que hoje o marketing ele é essencial, né? É só você ver o quanto a força de um ecossistema como o iFood, né, como a Uber, revolucionou muitas coisas. Então, com certeza. E basicamente o que fez a diferença foi o marketing, né, que foi colocado ali. Então, acho que eu sou um tipo de pessoa que acredito muito ainda na força do garoto propaganda, né? Eu também. Que vai lá, veste a camisa e carrega junto a mensagem, transmite com o seu público, né? Então, eu também. Eu acho isso ainda fundamental e é uma pena, né, que a gente vê algumas empresas indo mais para a linha da inteligência artificial. Isso é um perigo, né? Assim, para nós atores é um perigo, porque daqui a pouco, né,
não tem mais espaço, né? Mas teve um especialista em inteligência artificial que eu entrevistei, que ele Uhum. falava assim, todas as profissões hoje correm risco com a inteligência artificial. A questão é o quanto a sociedade vai permitir a entrada dela. Sim. Então, por exemplo, hoje você pega na música, né? Hoje você tem recursos para Sim, isso, mas ninguém abre mão de ainda ir no show, de fazer verdade. questão de ver as pessoas ir lá É, tocar, cantar, a interação pública. como Imagina como teatro, né? seria um futebol com robôs ou um teatro com Sim, robôs. Não, sim, não tem sentido. é. Então, eu acho que apesar da IA ter a possibilidade de substituir muitas coisas, Sim, mas muitas coisas nós não vamos querer substituir, com né? Então, certeza. você vê que o rádio ele existe até hoje, Sim, né? E verdade. todo mundo falou que o rádio tinha morrido. E E acabar, continua né? lá. A própria televisão. É. Às vezes você precisa fazer ajuste, se reinventar, mas Sim, há espaço, né? sim, Então eu eu acho que, acredito aí. principalmente os artistas, eu acho fundamental, porque não tem coisa mais gostosa. Eu sou amante de teatro, eu sou Que suspeito, legal. eu sou amante, né? Não tem coisa mais gostosa. Para mim, vale muito mais estar num teatro, ver as pessoas ali atuando, do que ir no cinema e ver um filme que eu sei que Entendo. 80% ali é uma produção que, Aham. sei lá, Pra não você é me toca diferente. tanto, sabe? É Entendo. Você engraçado. gosta mais do ao vivo ali, né. Enfim, é que são duas linguagens diferentes, né? É isso que eu falo. A internet é uma linguagem, a TV é uma linguagem, o rádio é uma Exato. linguagem, né? O teatro, né? Outra. Então, é como você filmar teatro. Aí você assiste na TV, não tem graça. Né? Não é legal. Eu não gosto, né? Acho que muita gente não É. gosta, né? E a sua entrada na televisão começou no SBT, na novela Marisol, foi isso? Então, eu já tinha feito, como a gente falou, várias propagandas, né? Aí, pintou Marisol, que eu fui fazer um papel pequeno, né? Era uma novela bem impactante, porque era com a Bárbara Paz, ela tinha acabado de sair, né, da Casa dos Na Casa dos Artistas, Artistas. né? O Silvio deu lá a novela pra ela, tal, deu pra ela, chamou, né, pra ser a protagonista. E aí eu fazia o Osmar, que era um cara ali que chantageava o Alexandre Frota, né, numa história de um assassinato. E foi muito legal, assim, como experiência, né, fazer ali a novela, a Marisol, né. Então a gente pode falar isso sim, acho que como entrada mesmo na TV foi Marisol a primeira, digamos, participação assim mais contundente, né, da minha parte, assim, na história da TV. Isso que é interessante, né? Porque não começou pelo humor, né? Começou como Sim, ator. é verdade. E isso é interessante falar, Cláudio, porque às vezes a pessoa fala assim, você quer que te acredite como ator e humorista, ou só humorista, ou comediante? E eu falo, não, eu sou ator, eu faço comédia, né? Então, quer dizer, acabei sendo humorista porque eu tenho personagens de humor, né? Mas eu sou ator, né? Antes de tudo, apesar, Sim. né, de fazer humor, eu sou ator, né? Porque muitas vezes você tem humoristas que não são atores, Exato. né? Stand-up. Por exemplo, né? Muitos deles não são atores, né? Sabem fazer, fazem bem, mas não são atores. Porque não é fácil criar um personagem, você Não, vivenciar aquilo, não. né? É difícil, é difícil. Você produzir a voz, né? É, Você ter toda é, uma carpintaria ali, né, do personagem. Ainda mais quando você tem alguns personagens, você conseguir diferenciar um do outro, exatamente. né? É um trabalho assim de, de, de artesanato mesmo, de ir lapidando, assim, né? Que E, é muito fácil, às vezes, você trazer uma característica de um pro outro, é, né? Então, você tomar esse cuidado é bem. a tia teve alguma inspiração? Não, a tia não teve nenhuma inspiração. Eu sempre falo que a tia nasceu de uma freada, de uma van, que a gente tava viajando com o Terça Insano e o motorista freou, fiz, motorista, vai matar a véia aqui atrás, e ali surgiu, comecei a brincar com ela. Tem muita gente que me pergunta, mas você se baseou numa tia, numa sogra, numa... Eu falo, não, ela veio, lógico que depois, né, eu vejo que eu tenho características que às vezes eu falo, né, como tia, que me lembram minha avó, até minha mãe, né, me lembram, assim, pessoas, né, digamos que eu convivi.
Sim. Mas não que ela tenha sido baseada. Como, por exemplo, o açougueiro, que é um personagem que eu fazia, ele foi baseado num açougueiro perto de casa. Que era um cara assim, que ele era meio mal, não mal assim, mas sabe, meio de saco cheio, e ela pedia as coisas, tinha uma cara meio de... Carrancudo, né? Isso, a palavra é essa, carrancudo. Aí foi baseado nele. Que nem eu falei, o Vicente foi baseado nesse meu cocunhado. Sempre tem uma inspiração na vida real, né? Entendeu? Sempre tem. Agora, a tia, eu falo que ela, sim, foi uma... É quase uma incorporação, digamos, né? É quase uma entidade mesmo, assim. Que às vezes até eu olho coisas que eu falei como tia e eu dou risada de mim mesmo. Que eu falo, cara, não acredito que eu falei isso. De eu não lembrar, sabe? Ou de, sei lá, das caras que eu falo. Eu não sei, pra mim é muito fácil natural, fazer a tia. Né? É isso, é muito Criou fácil. Uma identificação muito forte. É que nem eu vi que você entrevistou o querido Evandro, né? Foi. Evandro Santo, né? E o Evandro também, ele tem uma participação muito grande na minha vida, assim, porque quando a gente começou a fazer humor, né? Eu fiz uma peça com ele que chamava Dementes. Era eu, ele, a Andréa Barreto, que já se foi, a Marcela Leal, que na época era a mulher do Rodrigo Lombardi. E ali a gente criou vários personagens juntos, tal. Mas eu vejo o Christian Pior, que ele faz, né? E é muito parecido com ele, né? Tem muito dele, né? Aquele jeito dele que ele fala e não sei o quê. Mas é um personagem. Exato. E ele transita ali muito bem, né? Porque ele, se vier de Christian Pior ali no sei o que da horta ali, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu, se for de Zilda, oi, tudo bem, graças a Deus, já é um personagem que eu sinto falta de texto. Eu não tenho essa coisa orgânica, entende? Com uma tia, eu poderia vir de tia aqui e te dar uma entrevista. Ele até relatou que às vezes é difícil até sair do personagem. Né? Ele tem um personagem, não sei se ele comentou, eu sei que a entrevista não é dele, é minha, mas eu vi que ele teve aqui, eu adoro ele. Que era um pai de santo. Gente, era muito. Ele falou desse pai de santo. Era uma coisa maravilhosa, pai de santo. Era maravilhoso. E assim, mas você vê que é um personagem também calcado no texto. Que o texto dele era muito inteligente. Era uma coisa assim, você acha que Exu vai querer receber uma encomenda ali na, sei lá, na Anália Franco? É isso, ele vai querer receber ali na Faria Lima, esquina com a Gabriel Monteiro da Silva, perto do Shopping Guatemi, sabe? E aquele jeito que ele faz, era muito legal. Sacada. Tem, ele é ótimo, eu gosto muito dele. Você falou de Pai de Santo, eu lembro de um humorista, não lembro agora o nome dele, no TikTok também, que ele fala muito, né, sobre... É um pai de santo humorista, né? Tá. Ele fala, eu sou tão velho que... Como que é que ele fala? Eu sou tão velho que quando eu era novo... Não, como que era? O preto velho era Exumirim, uma coisa assim. Sim. Tinha umas coisas assim, que é muito legal. Eu falo, o pessoal que tem criatividade faz humor com qualquer coisa, né? É engraçado. Às vezes eu falo isso também, falo, eu tô... Nossa, fulano tá... Eu já falei isso brincando. Fulano tá tão velho que, nossa, que na época que ele era... que ele era velho, eu era sobrinha ainda, que agora eu virei tia, né? Eu brinco com a tia. E por que a tia nunca ganhou um nome? Então, a tia ganhou um nome que é Eva. E esse nome foi dado pelo Ceará, que é o Wellington Muniz, que foi do Pânico. Maravilhoso. Que é um cara muito legal. Eu fui pro Multishow, né? Depois eu fiz internet na Rede TV, aí eu fiz a Praça é Nossa, aí eu fui pro Multishow. Aí no Multishow tinha esse programa dele, que era a Grande Farsa, passei, teve teste e tal. E aí num piloto lá, entrei de tia, e aí tinha um cara no palco, que era um senhorzinho, chamava Adão. Aí ele, tia, vem cá, vem conhecer o Adão, não sei o quê. Aí ele falou, essa aqui é a Eva. Pra fazer aquela jogada então o casal é o Eva e Adão, Eva e Adão, Eva e Adão. E aí ficou aquilo na minha cabeça, mas eu nunca usei nome, porque assim, pra mim, a tia é aquele arquétipo, sabe? A tia daqui da limpeza, Tia da cantina. Isso, entendeu? A tia tia do trânsito, tia, sai da frente, sabe? É a tia. Que todo mundo tem uma tia, mas não precisa ser tia. Exato. Pode ser a sogra, pode ser uma vizinha, que é o que sempre escuto. Nossa, eu tenho uma vizinha. Nossa, minha sogra, a tia me lembra muito minha sogra, enfim. E aí um dia, na Gazeta, alguém me perguntou no ar. Mas qual é o seu nome? Eu falei, aí veio Eva, que ele tinha falado.
Então, assim, agora as pessoas até falam, ai, Dona Eva no Instagram, ou às vezes as meninas lá, as apresentadoras, a Pamela ou a Camila brincam, ai, Eva, ô Dona Eva, a senhora, hein, tá impossível hoje. Então, ganhou esse nome, mas não era um nome que eu... Assim, lógico, virou um nome, mas não fui eu quem batizei. Você não batizou. Quem batizou foi o Ceará. Tá, legal. E você também teve passagens por outras emissoras, né? Na Globo, o Retrato Falado com a Denise Sim, Fraga, na Rede TV, sim. né? Então tem uma larga vivência aí de televisão, né? Porque assim, Cláudio, nessa brincadeira, eu tô com 54, já são 32 anos de carreira, né? E assim, e 32 anos de carreira de ator, cara, Não é é coisa. fácil, né? É coisa. E assim, e é coisa assim, e sempre trabalhando como ator, né? Então assim, o que eu considero um sucesso, que é o que um colega uma vez me falou assim, eu posso não ser famoso, mas eu tenho sucesso. O que é o sucesso? Sucesso eu vivo da minha profissão, que é o meu ofício, né? Eu nunca tive que puxar o tapete de ninguém para estar no meu lugar, né? Para conseguir um lugar, aliás, eu sempre tive o meu lugar, né? Eu conquistei minhas coisas, né, materiais e consegui criar minhas filhas, consegui ter uma família, consegui do meu jeitinho, né, tendo esse sucesso. E para ter esse sucesso, eu passei por alguns lugares, né, como você citou, e recusei outros também. Sim. Né? Eu recusei muita coisa e tive que arcar com isso. A importância de falar não para ter o sucesso, né? Você entende? E te digo mais, completando isso que você falou, que eu concordo, você ter sucesso é você saber também não ter sucesso. Para você ganhar, você precisa aprender a perder. É. Entende? Então, assim, muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, ai, nossa, você é do Terça Insana, que o Terça Insana foi uma grife mesmo. Sim. A gente fazia show em Goiânia para 2.500 pessoas por noite. Era uma coisa insana mesmo. A gente chegava de van, era tratado como popstar. O pessoal, Zil, Dai, taxista, né, pro Luke. Pra Grace, Lex Sotana, né? Enfim, para todos eles, Robertinho pra Agnes, enfim. Então, você passar por tudo isso, você precisa ter humildade. Então, assim, eu fui do Terça Insana, mas era um trabalho. Eu fui da praça, era um trabalho. Agora eu sou da Gazeta, é um trabalho. Mas depois eu posso não estar mais lá. E o pior é que todo esse currículo eu não sei como é no mundo corporativo, né? Eu tenho uma esposa que é do mundo corporativo, que é a Carô, que é advogada, enfim. Que hoje em dia ela tem um escritório próprio, né? Mas ela trabalhou muitos anos no Itaú, no Unibanco e tal. Era um mundo corporativo. Então, assim, eu não sei, é até uma questão que eu não sei. Pra gente, ator e atriz, o nosso currículo, ele vale, mas ao mesmo tempo ele não vale, entende? Mas é a mesma coisa. Então a pergunta seria essa, entende? Que às vezes, assim, se você tem você fez tudo aquilo, mas você sempre começa do zero, parece, entende? Principalmente para quem trabalha em vendas, marketing. Né? Que é um profissional liberal, né? É verdade. Então, assim, resumindo a história, eu acho que passei por muitos lugares, quando você falou Multishow, Rede TV, SBT, a própria Record eu passei numa época que era o Vildomar Batista, o diretor do Tudo é Possível. Eu fazia lá, eu era jurado de um quadro de humor que tinha, né? E eu pude ali participar de vários programas. Depois teve um projeto lá que era do programa da Ana Hickman, que era a Vila Tudo é Possível, mas que depois não foi pro ar, a gente fez o piloto e tal. Então, assim, eu já dei uma beliscada em alguns lugares. Bom, já já a gente vai continuar essa história, que eu vou chamar um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o bate-papo com o Guilherme Uzeda. Só um minutinho, até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, pessoal, retornando aqui, esse bate-papo super bacana sobre a história do Guilherme Uzeda. A gente está falando sobre a passagem dele, a experiência na televisão.
Eu acho que você tocou num ponto importante, que é saber perder, Sim. né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu utilizo, que muitas vezes eu falo que é o grande impeditivo para as pessoas não prosperarem, que é o medo de perder. Você não pode ter Sim. medo de perder, porque o medo de perder faz com que você deixe de ganhar. É Você tem verdade. que arriscar. É. Se vai dar certo ou não, é outra história e você tem que ter inteligência emocional e resiliência para saber lidar com Sim. aquilo. Mas você só vai saber se fizer. É. Agora, quem fica com medo de perder o tempo todo não faz nada. E eu É. acho que faz parte do processo, né? Nem todo. É o que você falou. Quantos personagens você não criou para alguns emplacarem, Sim, né? verdade. É. E Quantos nãos eu não recebi para ganhar os exatamente. sims, né? É. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso faz parte, mas tem que ter essa ousadia, tem Sim. que ter a convicção do que você quer. Assim como dentro da sua história, né? Você já, até com papéis consolidados dentro da própria Gazeta, que a gente vai falar isso, Uhum. aonde quase você saiu da Gazeta, Sim, inclusive, né? é. Então, tudo isso faz parte, né? Agora, imagina se você tivesse o medo de perder, né? Sim. Talvez as coisas não tivessem fluído da forma É. como fluíram, né? Então, eu acho isso fundamental. E, e você, Guilherme, o que que você mais gosta de fazer? O teatro, a TV, a publicidade, o que te move? Então, é interessante isso, porque eu gosto muito dos três, né? E assim, porque hipócrita da sua parte falar, não, mas eu gosto mesmo dos três, porque eu acho que o teatro me aproxima do público. Acho que a TV, ela hoje em dia me ajudou a ter uma personagem que eu consigo levar mais público ao teatro. Isso é uma É, realidade. Agora, a publicidade é algo que eu adoro. Então, assim, eu adoro gravar. Eu gostava, sabe, de acordar cedo, de chegar no set, nananã. Então, assim, não seria a minha preferida, mas eu gostava muito de fazer. E eu brincava, teve uma época que eu brincava assim, que eu adorava, que eu queria fazer varejão. Que varejão é essa coisa que eu fiz uma época no Magazine Luiza, que era assim, esse microfone, o que você chama de microfone? Aqui a gente chama de conforto, porque no conforto, não com essa voz, né, mas de uma maneira mais... Eu gostava dessa coisa, sabe? E eu fiz filmes muito interessantes, assim, na publicidade. Cara, fiz cada coisa legal. Do Amanco, que eu fiz, uma das últimas campanhas, que era, eu fazia um pedreiro, aí fiz com o Rio Negro e Solimões, eu fiz com o Túlio Maravilha, com a eu Gretchen. não lembro de você nessas propagandas. Eu lembro dessas propagandas, Essa não me propaganda recordo. da Manco era sempre assim, era eu com algum famoso, né? E eu virei o garoto propaganda deles. Depois o Matias, que era o meu personagem, teve um podcast que entrevistava é, é, encanadores, enfim, reais, né? Então ele ampliou um pouco, né? O Matias ganhou um plus ali, né? Mas eu sempre gostei, cara, sempre gostei. E sempre foram propagandas ligadas ao humor, né? Menos essa que eu falei do Itaú, que era mais É assim. mais sensibilidade, Isso, é né? da Natura que eu fiz também. Então, acho que respondendo, seria isso. Eu gosto dos três. A TV hoje em dia, sendo muito franco com você, ela tem só um empecilho pra mim. Que é assim, hoje em dia, pra TV eu não sou o Guilherme, eu sou a tia. Então qualquer programa que me chame, eu fiz o Acerte ou Cai do Tom Cavalcante. Ainda não foi pro ar. Muita gente me cobra, quando vai pro ar, não sei o quê. Não sei quando vai pro ar. Mas, na primeira tratativa, era eu de Guilherme. Aí eu tive que fazer foto em alta definição, mandar, e a menina, você não sabe, teve uma reunião aqui na Record e querem a tia. Ok, não é um problema ir de tia, mas é um problema virar só a tia. Você até criou o contexto da tia e o sobrinho justamente para Justa encaixar, né? Isso. Para tentar sair um pouco dessa, né? Porque assim, a personagem ficou maior que o ator. É uma personagem muito forte, eu sei disso. É meio, lógico, mal comparando, pelo amor de Deus, é meio a velha surda da praça, entende? Era o Ronald Hughes que fazia, se eu não me Isso. engano, né? O Ronald Hughes. Então ficou maior que ele.
né? E assim, então isso me incomoda um pouco hoje em dia em relação à TV. Eu gostaria que as TVs, caso um dia pinte algum convite, eu consiga fazer outras coisas fora a tia. Né? Acredito que na Gazeta a tia consolidou e assim, eu ali estou como tia. Talvez eu não tenha outros convites ali dentro e eu entendo. Você tentou. Eu tentei, eu fiz de Guilherme, mas assim, eu não me senti bem, sabe, Cláudio, fazendo? Engraçado, porque como a tia eu faço há 10 anos, eu faço com os pés nas costas. E como Guilherme, eu comecei a ter que ficar meio, meio, tomar cuidado para não virar tia. E aí eu virei um personagem que também não é o Guilherme, entende? Com uma coisa esquisita para mim. Que eu não saber ser eu, que, sabe? Às vezes naquele mesmo ambiente, né? Você ali é como se fosse o próprio Guilherme, não mais o personagem, né? Justamente, é a pessoa. E eu não consegui ser eu, engraçado isso, né? Eu não conseguia fazer eu direito, assim. Porque eu tenho muito da tia também, né? Aliás, a tia tem muito de mim, né? Então tem umas... Às vezes o jeito, a voz, né? Fica meio parecido, né? E eu brinco, às vezes, que nem eu tava aqui, eu faço, oi, Cláudio, tá bom? Vem a tia, eu gosto de fazer. Então foi difícil, é uma coisa que eu cheguei à conclusão que eu não quero mais, né? Mas é isso, né? Eu acho que agora eu sou um cara que acredito muito em destino, sabe? Eu também. Cara, muito, assim, muito. E cada vez mais, porque coisas acontecem que me fazem crer nesse destino. A minha própria entrada, se você me permite já falar, claro. lá na Gazeta, foi muito louco. Eu tava no Multishow, aí eu criei um canal no YouTube, porque teve uma história lá no Multishow que eu não ia poder fazer a tia, que a tia engoliu o Ceará. A história foi essa. E aí, não vai poder fazer, tal, não sei o que. Entendi, ele foi muito correto, a gente, né, chegou a essa conclusão lá. Achei muito correto da parte dele, né? Ele me falar e achei muito, assim, de uma hombridade muito grande. Que ele falou pra ele, falou, cara, eu fiquei 17 anos no Pânico, eu não posso ter uma personagem que de repente vai aparecer mais que eu. Justíssimo. Pior se ele fizesse pelas minhas costas. Né? Esse cara como teve normalmente acontece. Né? Esse cara é um cara que teve hombridade. Assim, eu tiro o chapéu pra ele, porque ele teve peito, veio, me falou, ok. Que é o Ceará, né? Eu falei Ceará, agora me veio a figura do Carioca, né? Mas é o Ceará. Enfim, aí o Márcio Trigo, lá na época, o diretor, falou assim pra Zeda, faz um canal no YouTube. Aí eu fiz o Garra da Amizade e tal, com o pessoal. Chamava uns amigos, o Luke, o Mêncio, inclusive o Mêncio é um querido amigo, o dia que você quiser trazê-lo aqui, ele tem uma história maravilhosa. Olha lá, o Lucas satisfação alguma coisa, hein? Vai acabar o tempo. Porra, esse cara fala pra caralho. Isso porque nem a tia que tá aqui, hein? Então. Se fosse a tia, então, não, eu já tava dando em cima dele, coitado. Mas eu acredito em destino, porque aí desse canal, a Flávia Fusco, que é a minha assessora, uma querida, conseguiu que eu fosse na Gazeta falar do canal. E ali a Kátia gostou de mim, pediu pra eu ficar, eu fiquei 7 meses indo lá, sem ganhar nada, mas um acordo também de cavalheiros. Não fui explorado pela Gazeta em momento algum, foi um acordo que a gente teve. E dali 7 meses fui contratado com a saída da Mama. Então olha que engraçado o destino, né? E que baita responsabilidade, hein? Sim, foi entrar, né, no lugar da Mama, né, foi muito... Eu faço aspas, porque assim... desculpa. O lugar dela é o lugar dela. Eu acho que que, assim, confunde, lógico, porque, na verdade, eu faço uma personagem feminina que entrou ali pra fazer fofoca, então é meio no lugar dela, né, isso eu posso concordar. Mas não é lugar dela, né, assim, porque eu não atirei pra estar lá, né, coisa que eu nunca faria. Né? Então, assim, ela foi saiu... consequência, né? Isso, a até consequência. Porque você já estava ali, né? E trabalhando com ela, né? Até a gente tinha lá o Véia News, que era o nosso jornalzinho e tal. E ela teve esse convite do SBT, que era um sonho dela, trabalhar, né, pro Silvio, ela já fazia os pontinhos e tal. Quem não tinha esse sonho? Não é? E ela é um ícone, né? Então, assim, né, tudo que ela representa pra TV, enfim, eu sou pé de chinelo perto, entende? Tenho o maior respeito pela Mama. Mas assim, teve ali, né, toda essa troca, e ali eu entrei, né, e tô lá há 10 anos. Como que é trabalhar com o Vanucci? Ele já esteve aqui. Ele é querido, não é? Muito.
O Vanucci é um bate-papo super legal. Ele é um cara que ele entende muito de TV. Muito. Ele é um cara que, assim, pra mim, enquanto tia, é muito legal, porque ele é meu contraponto. Porque ele é todo, né? Ele meio lembra você um pouco, né? Que você é mais tímido. Mais formalzão, né? Isso, Aí eu disse, vem cá, meu pão de ló, e acerta ele, né? Nossa, ele fica vermelho. Tia, você está passando dos limites. Vem cá, entendeu? Então é uma delícia, cara. Não só com ele, com o próprio Thiago Rocha, que também é um querido. É um cara que eu aprendo muito com os dois, né? Porque eu, na verdade, Cláudio, eu fui forçado a fazer fofoca, porque a ideia da tia era, assim, comentar as fofocas. A Mami e a Kátia faziam e eu dava os pitacos, tipo, elas falavam, Araci Balabanian, sei lá, caiu da escada. A Araci da Top Term? Não, tia, Balabanian, tá. Era uma bobagem assim. Com a saída dela, eu acabei assumindo as fofocas. E fui aprendendo. Então, todos esses que por ali passaram, a própria Kátia, o Fefito, o Arthur, né, que é o Tutu, o Leão Lobo, né, pra mim, foram meus professores, assim, eu fui aprendendo ali, né, o Vanucci, o Thiago, e continuo aprendendo, né. Hoje em dia, eu aprendi a levar da maneira que a tia faria a fofoca. Tanto que muitas vezes elas até brigam comigo, a turma aqui do Instagram, ele fala, tia, você não sabe nada, você tá falando errado. Mas às vezes eu falo de propósito. E elas às vezes não compreendem, entendeu? E tem que levar de boa também. Né? Porque... às vezes eu erro, lógico que eu erro. A internet não perdoa. Não, mas a internet olha, né? E tem uma... Não é a maioria, graças a Deus, mas tem umas seguidoras lá que elas são, assim, sabe, bravas, são... Nossa, faz questão, né? Nossa, faz questão de... Que eu tava de férias de novo, sabe assim? Gente, eu tenho 3 semanas de férias no ano, 2 em julho e 1 em outubro. Eu vou fazer o quê? Eu preciso tirar. Férias da tia e do sobrinho. Poxa, porque aí eu levo a tia pra passear, coitada. Se não passear, como vai ver as fofocas, né? Então, e assim, precisa, né, ganhar essa leveza, né, cara, assim, eu digo assim, de poder se afastar, de ter férias, né? Todo mundo precisa, exato, né? Fundamental. E ali é muito tempo, né, Cláudio? São quase 4 horas por dia juntos, né? Tanto que eu brinco, que às vezes eles falam, vamos, não sei o quê. Eu falo, não, final de semana eu não quero ver a cara de vocês. Pelo amor de Deus. Some. Vamos o Vanucci falou outro dia, vamos lá pro meu sítio. Vamos todo mundo? Eu falei, não, todo mundo não, Vanucci. Eu posso ir um final de semana, eu pego a Carol, minha esposa, a gente já... Agora todo mundo já fica aqui de segunda a sexta, enfiado aqui, vai se enfiar no sítio. Pelo amor de Deus, eu não vou. É demais. Você também fez o Chuchu Beleza com o Felipe Xavier? Então, e foi na Gazeta, olha que curioso. Vou só dar um golinho. Eu tava onde nessa época? Enfim, tava em casa, né? Tava onde é boa. Rolou esse projeto. Então, foi assim. Tinha um projeto do Marco Bianchi. O Bianchi era do Sobrinhos da Taíde, era ele, o Felipe Xavier e o Paulo Bonfá. Aí o Bianchi tinha lá um projeto que era descontrole remoto. A gente começou a ensaiar e o Felipe foi também, a gente tá ensaiando e tal. Enfim, o projeto não foi pra frente. O Felipe veio com esse projeto do Chuchu Beleza. E ele tinha me conhecido ali no Bianchi. Aí ele me convidou, mais uma vez, aquela coisa do destino. Aí eu fui fazer. A gente gravava na produtora dele e ele vendia pra Gazeta. Né? E foi muito legal, que ali também eu fiz vários personagens com ele. Lógico que eram personagens secundários, né, coadjuvantes, que ele tinha lá os dele, né, o Dr. Pimpolho, nanana. Eu nem sei se o Dr. Pimpolho ele fazia, mas enfim. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal, porque era com ele, a Francine Piaia, né, o Felipe Mazon e esqueci, acho que era Ricardo alguma coisa, agora me perdoe, esqueci. Mas foi muito legal, foi uma época também muito legal. É muito legal. E foi bem antes de eu entrar na Gazeta. Então era muito louco que ele falava sempre, nossa, você não sabe, o nosso programa foi aprovado lá, quem aprovou foi a Marinês é a Bambambam lá da Gazeta, e eu fiquei com esse nome. Quando eu entrei, né, quem me contratou foi a Marinês.
quase foi responsável pela sua saída, mas também te me resgatou, trouxe, né? Não, a Marinês, ela foi muito querida, assim, né? Ela, o tempo que ela teve na Gazeta, ela ficou muitos anos, né? Agora teve lá uma mudança, enfim. É, ela sempre foi muito, muito parceira comigo. Só que eu entendo, ela também tem o lado da empresa, da Gazeta, né? E assim, e na época eu pleitei fazer um personagem 2 vezes semana. E ela achava que não daria. Eu falei, ai, Marinês, então você me desculpa, eu tô muito cansado, não sei o que, tal, tal, tal. E aí ela falou, não, tudo bem, então você quer sair? Eu falei, ah, eu prefiro sair e tal. Ela, não, tudo... Foi super assim, um bate-papo gostoso, tanto que a gente até firmou, olha, então você vem segunda, aí você se despede na terça, vamos fazer um negócio legal, beleza. Aí quando chegou na segunda, ela me chamou de volta. Ela falou, ó, Gui, eu pensei aqui, mas é assim, vem 3 vezes semana então, aqueles 2 dias você queria fazer outro personagem, você fica em casa, descansa. E aí foi a volta dos que não foram, entendeu? É. Mas assim, eu gosto muito da Gazeta, eu sempre tive muita liberdade em levar as minhas ideias, em ter assim sempre um ouvido do outro lado, eles sempre me ouviram muito. A Gazeta é uma casa muito legal para trabalhar. O Leão Lobo falou isso aqui. Não é? Eu acho, cara, e assim, o Leão, poxa, né, acho que o que eu tenho de idade, né, porque ele já tem, né, uma carreira enorme, né, o Leão. Então, assim, é uma casa muito legal. Assim, e eles cumprem o que eles prometem. Se eles não podem, eles vão te falar, não posso. Eu acho muito legal, eu gosto muito. E sou muito feliz lá, assim, né? Agora temos lá uma diretoria nova, tem muita mudança e espero que eu siga, né? Se for do desejo deles. O que eu acho mais legal é o fato de ser um programa muito icônico, né? Ah, sim. Programa Mulheres desde 80, mais ou menos. Fez 45 agora, 45 anos. Então, 80, isso 80, mesmo, né? né? 80. E é um programa que, assim, que a pessoa pode não saber, mas não tem uma rejeição. É um programa que se transformou muitas vezes, Verdade. né? E hoje eu acho que ele consegue trazer uma leveza, uma alegria, tudo. Porque não é fácil, são muitas horas, né? Não Muito é, não tem. é fácil, não. Muito tem. Muito. E assim, e você não ter tanta rejeição é interessante, assim, porque às vezes você ouve, né, de alguns telespectadores, o programa tal, só fala disso, não sei o quê, não aguento, porque é só isso. O Mulheres a pessoa pode não gostar, mas ela não rejeita. Sabe um exemplo? A Praça é Nossa e o Zorra. O Zorra, ele tinha uma rejeição. É. Tinha gente que falava, nossa, que horror esse programa, né? A Praça não tinha tanta rejeição, entende? Assim, é aquele programa meio que nem o Chaves, entende? Que você gosta, você gosta. Você sabe que não tem grandes cenários, mas você tem bom texto, você tem bons É que o atores. humor, eu acho que ele funciona muito bem na naturalidade, né? Justamente, e num bom texto, né? É, E ali na praça você tem bons textos, você exato. tem bons atores, né? Você tem o Carlos Alberto, que é um grande escada, né? Cara, ele é muito bom de escada. É dificílimo você ser escada, né? Porque ele levanta a bola para você cortar, e ele sabe o texto de todo mundo, né? É É impressionante. impressionante, né? Então, assim, eu acho que a Gazeta, né, o Mulheres tem isso, né? Acho que é um programa mais longevo, né, como fala da TV, mas ele tem esse carinho do público, né? Tem. E os artistas que ali vão também gostam de ir, né? Não é um programa que a pessoa vá falando, ixi, o que será que vai acontecer? Será que vão me colocar numa saia justa? Ai, entendeu? Não, é um programa meio quase familiar, né? A Gazeta é quase uma TV É, familiar, né? exatamente. É gostoso, eu gosto de lá. Bom, a gente vai para um último intervalo e já voltamos nesse bate-papo com o Guilherme Uzeda. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, voltamos aqui num bate-papo super legal. Guilherme Uzeda contando toda a sua história, toda a sua trajetória, os personagens, né? Falando que nem um louco, tomando uma aguinha. Guilherme, em que momento você falou que a tia foi criada ali na freada da van, né? Em que momento você sentiu fala assim, é isso, a tia é o que esse personagem vai me impulsionar?
Então, foi louco, porque quando eu criei lá no Terça, como eu falei, ela não era meu carro-chefe, né? Meu carro-chefe era o Zildo, ele tava no DVD. DVD até que Eu foi. adoro o Zildo. Ah, o graças a Deus. DVD até que foi dirigido pelo Rodrigo Carelli, né? Que hoje tá lá na Record, né? Fazenda, todos os realities, enfim. E a tia, chegou um momento assim que a Grace falou: Ah, tu põe aquela velha lá no palco. E eu pus. E ela era divertida, mas não era o grande. O grande. Assim, não era A meu grande primeiro plano, minha atração, grande né? atração, né? Do terço ou do meu repertório. Só que eu fiquei com ela, assim. Eu gostava da tia, eu gosto da tia, né? E fiquei fazendo tal. No terço, de vez em quando tal. Até o dia que pintou a oportunidade de fazer a tia lá na Grande Farsa, como eu falei, do Ceará. E ali eu vi que era uma personagem que era fácil assim, no sentido de eu tinha muita habilidade em fazer, né? E aí, cara, ela ficou ali perto de mim, né? Só esperando uma oportunidade. E a oportunidade veio, como a gente falou, na época da Gazeta, que foi quando eu entrei, que aí eu comecei a desenvolver cada vez mais ela, porque, perdão, a tia ela é composta por improviso. Eu tenho lá fofoca X, o óculos brigou com o celular. Ai, o óculos brigou com o celular, e você não sabe, e o celular, e nananã. Aí eu vejo uma coisa, ai, Cláudio. Aí vem, cara. Aí vem, é muito louco. Parece que quando se inspira ali, as ideias É. surgem, né? A intuição acontece. Mas eu achei muito legal essa sua pergunta, porque eu tô buscando na memória em que momento, como você me perguntou mesmo, que Em momento que que eu vi momento que você ela. sentiu que ela É, era a personagem que poderia dar esse grande que impulsionamento? louco, né? Eu não me lembro um momento, é isso que eu te falei mesmo. Acho que lá na Grande Farsa era. E no próprio Terça Insana era fácil fazer a tia. Porque. Ah, isso era legal. Todo mundo imitava a tia no Terça Insana. O Cabral, que era o maquiador, que eu tinha um bordão que nem eu perdi depois, que era assim: Gente, o que é isso? Você acha? Que amor, os meninos lá da rua. Aí eles falam muito de farinha, mas o bolo pronto eu nunca vejo. Ela era meio lelezinha. E todo mundo brincava, fazia a voz da tia. Então, eu nunca pensei assim, nossa, essa personagem vai pegar. Ela pegou, assim. Em algum momento ela achou lá a brecha dela. Por exemplo, eu cheguei a mostrar a tia pro Carlos Alberto. Depois, ali na praça, eu tava meio saindo da praça, mas ele não achou. Ele não quis, por exemplo. Então. É É, engraçado o olhar assim das então, pessoas. que é um olhar bem subjetivo, né? E talvez ali pra praça ele não quisesse, não sei. Mas assim, não é uma crítica, nem um julgamento. É só pra gente entender Sim. que ela levou um tempo e aí ela encaixou no lugar que era muito dela, né? Que é um programa feminino. E eu te fiz essa pergunta justamente porque você já tinha anteriormente um personagem muito famoso que era o Zildo, né? Então Isso, talvez a sua expectativa fosse que o Zildo fosse ter uma longevidade, né? E sim. não a tia, né? É verdade. Você sabe quando eu fazia o Zildo lá na praça, e eu falava isso. Eu falava, ai gente, eu não quero virar o Zildo. Porque assim, eu via a Marley, né, virou a Nina, né, o Manfrini virou o Paulinho Gogó. Eu É, falava assim, ai, né, o, o seu Jorge, ai, o Zé Bonitinho, esqueci o Zé sobrenome Bonitinho. dele agora. Que tem o tal do Zé Loreto, agora ele me convence. Jorge Loreto. Enfim, o seu Zé Bonitinho, fala, ai, virou o seu. E aí no fim, eu virei a tia. Mas eu queria muito, assim, é, é, fazer o Zildo na praça, eu consegui, né? Tinha um bordão forte e tal. Mas assim, engraçado, né? Não queria virar o Zildo. E aí o Zildo acabou dando uma baixada de bola e veio a tia, né? Aí é a força da nossa mente, né? É, Aquilo que a gente mentaliza, a gente realiza, né? é verdade. Você falou uma coisa que é verdade. Eu até falei ontem lá na TV que minha mãe falava que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede, porque um dia a gente pode conseguir, né? Exatamente. É. Eu acredito muito no poder das palavras, Sim, né? E a tia acabou ganhando então uma peça de teatro, né? Que chama a tia é um A show. Tia é um Show. É.
Eu quando tava lá na Gazeta, um dia o ex-diretor lá, o Ocimar, ele falou assim, faz uma peça da tia, é tão legal. E aí eu montei a peça da tia em uma semana, cara. Eu escrevi, pensei, né, falei assim, assado, tal. Pensei e fiz a peça. E a peça foi um sucesso. Eu lotava os teatros, eu acho que é um nicho, né, dessas senhoras, jovens senhoras, e os próprios maridos que queriam ver uma comédia mais leve, né, com uma personagem que estava ali na TV, que eles gostavam. Então foi assim um sucesso mesmo fazer a tia, a peça da tia, né, a tia é um show. Às vezes eu penso em voltar, hoje em dia eu não sei se teria mesmo a força, né, porque, enfim, era novidade também, né. Hoje não é mais tanto uma novidade, mas às vezes eu penso em voltar com a peça da Eu acho tia. que sim, até pela repercussão em março, nesse momento da Gazeta, né? A repercussão foi muito grande e aí eu acho que deu para você, pelo menos para mim, deu uma clareza do grande termômetro do que a tia hoje representa. Sim, Então, naquele momento, se o Mulheres tivesse perdido a tia, não ia ser igual. tem muita gente que fala isso, assim, eu fico lisonjeado, né, até o nosso diretor artístico essa semana, o querido Lucas Gentil, falou assim, nossa, você ficou uma semana de férias? Puxa, né, eu fiquei aqui meio perdido, porque não que o programa não tenha ido bem, mas a tia traz muita leveza, né, ela tem essa coisa lúdica, então ela faz falta. Não que ela não seja insubstituível, Sim, porque sem isso, dúvida. né, ela é, né, todos somos. Mas ela traz essa leveza, né? Então, e é isso que você falou, acho que sempre esse clamor, né, de não tirem a tia, como eu já tive outra saída uma vez, por uma outra história, mas assim, eles sempre querem a tia, né, e eu acho isso bonitinho. Mostra que tá ativo ali, né? Que ainda tem ali uma, E uma tem gente que já importância. confundiu a tia com o personagem do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, ou não? Não, com a do Paulo Gustavo, não. O que falavam no início era engraçado, que eu tava lá na Gazeta, às vezes eu ia fazer umas externas. Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar no Mercadão, perdão, toda vez eu bato no microfone, desculpa, Lucas. É a tia A encostada tia, aí. a tia dá umas... Aí eu tá no Mercadão, e aí o pessoal da técnica, do áudio, né, da câmera lá, tá com o colete da Gazeta, e eu tá de tia. E as pessoas, uma vez um cara passou e falou assim, nossa, como a mama emagreceu. Ou muitas vezes as pessoas, oi, mama, oi, entendeu? Entendeu? Hoje em dia já sabem, né, tal. Mas isso sim, nossa, confundi com a mama direto, assim, direto. E o que eu acho legal, assim, eu também não vejo problema nenhum quando alguém Eu acho fala. difícil, eu não teria essa confusão. Mas eu acho que é porque, assim, tá na Gazeta, né, é uma personagem, que hoje em dia a Mama, ela fez a transição, ela é a Mama, né, não é mais um ator fazendo a personagem, agora, né, ela é a Mama. Então, eu acho que tinha essa confusão, sabe? Essa, né? Porque você olhava e, né, Gazeta, Kátia Fonseca e Mama, né? Mulheres, né? Puf. Né? Aí você olha e fala, nossa, é a Mama, né? Você tá acostumado. Mas com o Paulo Gustavo, não, nunca acharam. E o que te motivou a fazer a peça Futuro da Humanidade, que é a obra adaptada do Augusto Cury? Sim. Isso te chamou muita atenção pelo fato de ser psicólogo? Então, o que me chamou mais atenção é poder fazer algo é, voltado para esse público do Augusto Cury, né? Algo que eu chamo de algo mais sério. Mais sério no sentido de mais denso, mais conteúdo, né? Os livros dele sempre têm, né, bastante conteúdo, né? Eles abordam temas muito interessantes, né? O tema da saúde mental, né? Que é um tema, aí respondendo um pouco, que eu também gosto, né? Porque de formação eu sou psicólogo. Mas o que, mais uma vez eu bati, mas o que mais me chamou a atenção foi poder fazer um personagem diferente de tudo que eu já tinha feito. Eu no começo fiz 3 personagens, acabei até levando uma coisa cômica para eles, não consegui fugir do cômico. Mas agora, com a saída do Cadu Moliterno, que ele fazia, né, ele foi fazer outros projetos, eu acabei indo pro papel dele, que é o Falcão. Né? E esse personagem ele é bem denso, assim, ele é bem mais denso porque ele é
Ele é um ex-professor de filosofia que teve uma esquizofrenia, né, e foi morar na rua e traz toda uma história, né, do simples, que muitas vezes a gente perdeu, né? Esse olhar do simples, né? De olhar o sol, né, olhar a grama. Principalmente nas grandes cidades, né? Não é? E agora com o advento celular, ninguém mais sabe, as relações ficaram todas aqui, né? Então, isso me chamou bastante atenção na obra toda. Eu gosto muito, a gente está viajando com o espetáculo já tem aí 3 anos. Né? Hoje em dia o elenco sou eu, o Pedro Pilar, a Thalita Drodowski, a Silvana França, o Luciano Rocha e o Rodrigo Banks, esse é a formação desse elenco. E todos ali gostam muito da obra e se empenham muito em levar um bom espetáculo. E o espetáculo, ele faz a pessoa rir e chorar. Então eu escuto assim, nossa, eu ri muito com você. Nossa, eu chorei muito com você. É engraçado, é engraçado. Então eu gosto, sabe, desse conjunto da obra, sabe? De fazer pensar, né, que eles falam assim no final, nossa, eu refleti muito sobre o texto. E o texto tem coisas muito interessantes, né? Tem uma hora que eu falo assim, que rico não é quem tem muito, mas sim quem faz muito com pouco que tem. Exato. Não é? E isso é uma frase assim, e outra frase do Augusto Cury que eu gosto muito é que a vida tem curvas imprevisíveis. E aí você pode falar, nossa, é verdade, né? Que forte. E é forte, mas pro bem, infelizmente, pro mal. Mas a pessoa pensa primeiro no mal, mas dá pra gente pensar no bem, né? Realmente, agora a gente tá aqui, de repente eu posso sair daqui, ter um telefonema, olha, eu tenho aqui, sei lá, novela das 9 pra você fazer. A curva é imprevisível mesmo, a gente não tem, né? Total. Esse domínio, né, que a gente acha que tem, né? E essa peça agora em novembro vai estar em Salvador, é isso que você falou? Isso, em novembro a gente faz 8 e 9 em Salvador, lá no Teatro Jorge Amado. Aí depois tem uma paradinha, né, no final do ano, que a produtora é Aplausos, do Luciano Cardoso, né, que ele é o CEO do Augusto Cury. Ele também tem o Vendedor de Sonhos, o Nunca Desista dos Seus Sonhos, o Homem Mais Inteligente do Mundo. O Homem Mais Inteligente eu sempre me confundo um pouco, mas acho que é o Homem Mais Inteligente do Mundo. E agora dá uma paradinha, né, todas as peças dão uma paradinha e retornam em janeiro. Quando eu retornar e estiver em São Paulo, me avisa por favor. eu vou querer assistir. Não, quero muito que você vá. Deve ser incrível. Você vai gostar, é um texto eu gosto muito do tema. Também. E o tema... Cara, eu vou te falar, a abordagem que o Rogério Fabiano, que é o diretor, deu, junto com o Ciro Barcelos, que é o nosso diretor de corpo, fez também figurino e o cenário, ficou uma coisa teatral muito legal. Sabe, a gente leva ali a mensagem do Augusto Cury e você vê teatro, sabe? Teatro. Né? A gente não tem assim um cenário grandioso, mas a gente tem ali alguns puffs que eles se transformam nos lugares. Então você tem uma praça, né? Que, enfim, você tem um banco lá que o Falcão tá nessa praça, mas assim, você tem todo um cenário que te remete àquele lugar. Então é muito legal, a peça é muito legal e tem recebido boas críticas, não só da crítica mesmo, como do público em geral. E o Guilherme, como psicólogo, o que ele acha do futuro da humanidade? Cara, eu acho, como psicólogo, eu diria. Eu como psicólogo, lógico que agora eu não atendo mais, né? Não estou muito, como dizem, nesse lugar de fala. Mas eu acho que para os psicólogos o futuro da humanidade está sendo bom. Agenda cheia. Agenda cheia, infelizmente. Assim, né? Felizmente pelos profissionais, mas sim, infelizmente, né? Porque eu acho que a sociedade está muito doente. Né? Isso é uma coisa que eu falo muito aqui, que é o que mais me preocupa no mundo, é ver as pessoas com uma saúde mental doente. Então, assim, as pessoas estão muito doentes, cara. Assim, em todos os sentidos, assim. Estão muito depressivas, muito ansiosas. Isso é falado no Futuro da Humanidade. Augusto Cury já previa isso e já fala um pouco da intoxicação digital. Ele fala nesse texto. Né? E acho que ele está preparando um texto até para falar disso. Interessante, só a peça, o futuro, acho que vai se tornar filme. Que legal.
A gente não tem, assim, a produtora não tem nenhuma ligação com o elenco da peça, então não sei se vão ser outros atores, enfim, acredito eu. Mas vai virar filme. Então, assim, só retomando o que a gente estava falando, infelizmente, eu acho que o futuro da humanidade está na UTI. Né? Eu tenho filha, a Júlia com 25, a Luísa com 17, e eu tenho medo, assim, do que tá por vir para elas, né? Eu tenho 2 de 4. Então, né, a gente fica... São gêmeos? Gêmeos. Ah, que não, 2 de 4. Não, 2 de 4 não são gêmeos. Burro. Eu falar assim, adoro quando a pessoa chega e fala assim, teu filho tem 4 anos, vai fazer 5? Não, 10. Tá com 4, vai fazer 10. Olha que beleza, vai pular 6 anos. Lógico que vai fazer 5, né? As perguntas, mas não falo isso. Eles têm 4, vão fazer 5? Não, vão fazer 9. Eu adoro essas coisas assim, meio irritado. Você sabe que o Evandro Santo, ele tá muito engajado também com esse tema. Sim, da saúde mental, verdade. Ele até tá para vir aqui para falar um pouquinho sobre esse projeto, que eu acho bacana, porque eu concordo com ele. Eu acho que um caminho pra gente amenizar isso é o humor, né? Eu acho que a vida da gente é muito pesada, né? Eu acho que a gente tem que resgatar a nossa criança interior, resgatar essa alegria, dar risada. Eu acho que a gente tem que trazer leveza para a nossa vida. E o humor é um caminho. E eu fico muito entristecido em ver uma sociedade tão doente nesse aspecto, mas ao mesmo tempo que aonde poderia ser uma grande válvula de escape, que eu acho que é a arte de uma forma geral, isso é muito mal vista ainda, muito mal valorizada, muito mal incentivada, e eu acho tão fundamental. Eu conheço tanta gente que se curou de depressão na música, na arte, no teatro, enfim. É tão importante a arte, o humor dentro desse processo. Então, e é uma pena ver sempre o humor perdendo espaço, infelizmente, né? O teatro é sempre uma luta, né? Nossa. Tem peças que você vai que lotam, que são aquelas famosas, mas e as que não são famosas? Às vezes você entra, tá vazio, né? Bate até uma tristeza, porque eu falo que é um grande caminho para essa. Você foi assistir a peça que o Leão tá fazendo? Ainda não. Você precisa assistir. Ainda não. Eu fazia, chama Confusões à Italiana. É uma peça deliciosa, que se passa ali num vilarejo da Itália. O Leão faz o bispo. E é muito legal, mas é uma peça, assim, que merecia mais público do que tem. Não que tenha pouco público, não é isso, mas merecia mais. Mas, assim, não tem lei, não tem publicidade, assim, porque nada contra a lei, nada, enfim. Mas, assim, eu acho que essas peças que elas são feitas ali na força mesmo, ali na peça raiz que a gente brinca, né? Elas mereciam mais espaço, porque as outras, elas já vão ter espaço, que elas vão ter alguém famoso, ou uma marca famosa, né? Então acho que falta esse incentivo, né? Eu acho que falta mais cultura de consumo. Porque, isso com certeza. Né, claro que o incentivo é importante, mas eu acho que se tiver a cultura das pessoas de consumir a arte, eu acho que se tornaria algo mais autossustentável. Não, eu concordo. Também, né? Essa formação de público, né, que a gente chama, né? Falta mesmo. E acho que hoje em dia com o streaming, né, com essa facilidade de você, eu vou ficar em casa, eu vou ver uma série. É a vida. É a vida. Aí a pessoa fala, vou gastar R$120. Vou assistir o Falabella. Vou assistir, mas não vai pagar 120, aí eu vou pagar 200. Aí não vai assistir uma peça menor, entende? Exatamente. Aí eu não sei também se tem um pouco agora, fazendo aí o advogado do diabo, se também o dinheiro tá tão difícil de ganhar que quando a pessoa quer, ela quer ir numa coisa certa, né? Mas aí que eu acho que faz falta aquele jornal de antigamente. Isso. Que você tinha lá um caderno que mostrava os espetáculos, as peças encarnadas. Facilitava muito. Muito. Hoje, por mais que a gente tenha acesso a tudo da internet, mas nem sempre a gente acha aquilo que a gente gostaria, né? Também. Não, concordo super com você. E acho também assim, quando eu digo a coisa certa, é que a pessoa acha que aquele é o certo. Né? E às vezes uma peça menor é muito mais certa do que aquele grande musical. A pessoa se diverte muito mais. Já aconteceu em evento, mal comparando,
eu fazer um evento e eu não era famoso e fazer com uma pessoa que era famosa na época. E continuou famosa. E o pessoal do evento chegar pra mim e falar assim, porra, eu queria ter pago pra você o que eu paguei pra ele, que o seu funcionou mais que o dele. Entende? Então tem muito isso da marca, do não sei o quê. É o que a gente fala também lá no texto do Augusto Cury, que é muito interessante, fala assim, às vezes os rótulos e as marcas, né, no mundo de vocês, porque o Falcão fala no mundo dele, Sim. Né, que é um mundo simples, às vezes são eles que determinam o valor do conteúdo. Verdade. E não é. Né? Às vezes o conteúdo é muito melhor, mas você não tem aquela marca, você não tem aquele rótulo, aí você não confia, né? Exatamente. Então acho que falta um pouco isso, as pessoas experimentarem outros teatros, ai, me fugiu a palavra, mas você entendeu? Sim. Outras manifestações artísticas. Fugir do convencional. Isso, ali, isso, né? Então, mas também ao mesmo tempo eu não sei se também tem a coisa da falta do dinheiro, né? É um conjunto de fatores. É um conjunto. Para quem quiser acompanhar seu trabalho e da tia, como é que faz? Tem as redes sociais? Tem lá o Instagram. Primeiro quero te agradecer, foi uma delícia participar. Eu que agradeço. Porque eu ultimamente ando meio temeroso em relação ao podcast. Porque muitas vezes você vai a um podcast e não é para você falar de coisas positivas. Né? Muitos por aí, não estou generalizando, eles querem fazer algo assim que dê polêmica e dê corte. Um corte, né? O Zeda foi lá e falou mal da tapadeira, um corte. Né? Aí além de tudo, tiram de contexto, né? Alguns, Sim. Porque se você pega um corte, é como um texto. Se você pega um corte do texto, né? A gente aprende isso em jornalismo. Exato. Você pega um corte ali, né? O texto todo quer dizer uma coisa, num corte às vezes quer dizer, né? Exatamente. Outra coisa completamente diferente. Então, te agradecer mais uma vez, agradecer a Rita Brandão também pelo convite que fez aqui a nossa ligação, nossa ponte. Mas pedir pro pessoal, quem quiser aí me seguir, por favor, lá no Instagram, @guilherme.zeda. Quem quiser seguir a tia, segue também no @garrandoamizade. Mas como ela diria, me segue só no Instagram, faz favor. Que se me seguir na rua, eu assusto. É @garrandoamizade. E do meu sobrinho é @guilherme.uzeda, tá bom? E o Zeda não é japonês, a turma pergunta. É japonês? Falo, não, é espanhol. E espanhol, eu falo, fazer o quê? Se fosse o Queda, né? Ou Eda, né? Cueda, de repente, não sei. Mas o Zeda é espanhol. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Gente, eu diria para vocês levarem a vida com mais leveza, né, para que a gente consiga ter um mundo melhor, para a gente ter mais tolerância em todos os sentidos, né, para que a gente não tenha tanto julgamento. Acho que eu falaria isso não só para você aí de casa, de onde você estiver assistindo, mas para mim mesmo. Acho que muitas vezes a gente está tão abilolado com trabalho, com escola do filho, com isso, com aquilo, e a gente esquece do simples, né? E muitas vezes o simples é você relaxar e ter mais tolerância, mais amor ao próximo, mais gentileza. Eu acho que falta mais gentileza no nosso mundo, então se você pode fazer a sua parte, faça a sua que eu estou fazendo a minha. É isso aí. Obrigado, querido. Muito sucesso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, querido. Você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite, voltarei. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo com os grandes fãs do Guilherme, que eu sei que tá cheio espalhado por aí. Você de Salvador aí na Bahia, então novembro, já coloca na sua agenda para assistir esse grande espetáculo, O Futuro da Humanidade. Tenho certeza que vocês vão adorar. E também te convido para ir nas nossas redes sociais do podcast Arte de Vencer, que lá tem vários conteúdos bacanas também, que eu tenho certeza que também você vai gostar. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!